Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Instituto Hugo de São Vítor, nesta nossa semana de idiomas, certo? Nós falamos na primeira live sobre o método mesmo de se aprender idiomas, certo? Depois nós falamos sobre algumas dicas para aprender inglês e alemão. Ontem nós falamos sobre o aprendizado de espanhol e hoje nós falaremos sobre o aprendizado de duas línguas belas, certo? Há quem discuta, há quem... um problema aqui. Pronto. Questões da tecnologia. Há quem discuta a sua beleza, certo? Como, por exemplo, o Schopenhauer, que dizia que o francês nada mais é do que um italiano falado pelo nariz. Bom, de todo errado ele não está, já que essas línguas se aproximam bastante no seu vocabulário e na sua gramática, principalmente, né? Mas não é verdade, né? Francês é uma língua, italiano é outra, certo? Algumas coisas. O pessoal diz assim, saber italiano facilita o latim, ou o contrário, né? Saber latim facilita italiano. Bom, saber italiano facilita aprender no aprendizado de latim, assim como saber português, ou francês, ou espanhol, qualquer outra língua neolatino, qualquer outra língua romance, como podem chamar também alguns, porque o vocabulário dessas línguas, o principal, né, o grosso do vocabulário vem todo do latim. Então, assim, não adianta, eu vou estudar primeiro italiano, aí vai ser mais fácil aprender latim. Eu acho que é o contrário, não é? Se nós aprendemos latim, todas essas línguas se tornam mais fáceis por causa do vocabulário, né? E só, basicamente. Porque a gramática latina ela é bastante diferente, né? A gramática latina ela ajuda muito mais para aprendermos uma língua que não é latina, como é o caso do alemão, do que para aprender línguas latinas, certo? E a mesma coisa com o francês, certo? Com a relação à pronúncia, talvez o italiano ajude um pouco, porque há a possibilidade de nós pronunciarmos o latim com uma pronúncia italiana, também chamada de eclesiástica ou romana, certo? Então, ouvir bastante italiano faz com que nós tenhamos mais desenvoltura ao pronunciarmos latim com a pronúncia eclesiástica, certo? Mas hoje o que eu quero fazer é aplicar mesmo, né? Aquelas questões da primeira aula que nós falamos, certo? Sobre audição e relacionar as coisas com a própria realidade e não com a tradução. Então, eu vou aqui fazer duas breves aulas, certo? Uma de italiano e uma de francês, onde nós iremos aprender os meses, certo? Os meses do ano, os números de 1 a 12, certo? Afinal, são 12 meses, nós precisamos contar ali os números de 1 a 12 e... justamente porque pelo próprio vocabulário nós conseguimos, né, entender mais ou menos como funcionam estas línguas, ir treinando a pronúncia. Nós temos aqui no vocabulário que vai ser usado, né, diversas questões que são bastante difíceis na hora de pronunciar, certo? Mas nós vamos fazer assim, primeiro vocês vão simplesmente escutar, certo? Eu vou começar com o italiano, até porque isso vai facilitar depois para que nós entremos na realidade mesmo a ser tratada no texto em francês, certo? Então vou fazer agora simplesmente a leitura desse texto e no qual nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender o nome dos 12 meses do ano, certo? E vamos aprender os numerais de 1 a 12, os numerais cardinais e os ordinais, certo? Então, vamos lá. Gennaio è un mese. Anche dicembre è un mese. 12 mesi si chiamano un anno. L'anno. Un anno, 12 mesi. Gennaio è il primo mese dell'anno. Il primo mese dell'anno è gennaio. Dicembre è l'ultimo mese dell'anno. I 12 mesi dell'anno sono gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Quanti mesi ci sono in un anno? In un anno ci sono 12 mesi. 12 è un numero. 12 è un numero. I numeri da 1 a 12 sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual è l'ultimo mese dell'anno? L'ultimo mese dell'anno è dicembre. Il primo mese dell'anno è gennaio. Il secondo e il terzo mesi sono febbraio e marzo. Aprile è il quarto mese, maggio è il quinto e giugno è il sesto. Il settimo mese dell'anno è luglio, l'ottavo è agosto e il nono è settembre. Ottobre è il 10° mese, novembre è l'11° e dicembre è il 12° e ultimo mese dell'anno. L'ultimo mese è dicembre. Muito bem, esta foi a leitura, certo? Se eu perguntasse para vocês, não é? Como se diz janeiro em italiano, para quem nunca estudou italiano, certo? Talvez fosse alguma coisa difícil, certo? Mas a partir dessa leitura, nós conseguimos entender perfeitamente. Principalmente nós somos falantes de português, não vamos ter problema nenhum, certo? Daí depois disso aqui, né, eu posso dizer, né? I numeri, da 1 a 12, da 1 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il primo mese, gennaio, il secondo, febbraio, terzo, marzo, quarto, aprile, quinto, maggio, sesto, giugno, settimo, luglio, ottavo, agosto, 10° settembre, 11° ottobre, 12° dicembre. Certo? Então, isso aí foi o que nós fizemos. Eu preciso traduzir para vocês, não é? Tudo que foi dito aqui? Não, de forma alguma, certo? Com o próprio... eu não entendi do que estava sendo falado. Gennaio é um mese, né? Eu comecei a assistir e... meu Deus, o que é isso, né? Mas eu consigo, aos poucos, né? Com uma palavra que outra e tal, uma realidade que está sendo tratada, eu vou vendo ali, tá? 1 a 12 e tal, mais ou menos. Eu consigo, certo? Consigo aprender dessa forma. E não traduzindo. Aí suponhamos aqui, gennaio è un mese, anche dicembre è un mese. O que é anche? Certo? Só pode ser também, certo? E aí nós vemos que vai no início da frase, normalmente. Vamos agora para o francês. Septembre est un mois. Septembre est un mois. Octobre est un mois. Novembre et décembre sont 2 mois. 2 mois. Novembre et décembre sont 2 mois.
Il y a 12 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les 12 mois sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier est le premier mois. Février est le deuxième mois. Mars est le troisième mois. Avril est le quatrième mois. Mai est le cinquième mois. Juin est le sixième mois. Juillet est le septième mois. Août est le huitième mois. Septembre est le neuvième mois. Octobre est le 10e mois. Novembre est le 11e mois. Décembre é le 12e mois. A mesma coisa, certo? Da mesma coisa, do mesmo assunto, aqui num texto um pouco mais curto, certo? O mesmo assunto que nós estávamos ali falando em italiano, certo? Qual é o problema do francês, né? Principalmente quando nós ouvimos, ele é muito mais difícil de associar com o texto escrito, certo? Porque a pronúncia do francês é muito difícil, né? Para qualquer pessoa, não é só para quem fala português, para qualquer um é uma pronúncia extremamente complicada, certo? Nós temos ali um número de vogais imenso, certo? Aí vamos dizer, não, mas as vogais são 5, né? A, E, I, O, U, certo? Não, assim é a forma como nós escrevemos essas vogais, né? Mas ela pode ser aberta, pode ser fechada, pode ser mista, não é? Nós temos em francês, nós temos a vogal E, nós temos O, tá certo? Mas nós temos uma mistura de E e O, que é E. E nós temos E e O. E nós temos a mistura das duas. E assim por diante, certo? Então, há sempre essa soma de vogais, né? Depois nós temos toda a nasalização, que é algo dificílimo também, não é? Mas que nós aprendemos principalmente ouvindo, né? Ouvindo e imitando. Não há outra forma de nós aprendermos a pronunciar, a não ser por imitação, a não ser imitando aquilo que nós ouvimos, não é? E aí, nós, depois desse texto, nós aprendemos os números, certo? Tanto ordinais, tanto cardinais quanto ordinais, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós aprendemos os ordinais. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, e assim por diante. Ok? Então, isso está assim posto, não é? Para que nós não aprendamos nessa, assim, não, agora eu vou aprender os números, eu aprendo a contar simplesmente, né? Agora eu vou aprender os meses, eu aprendo ali uma lista dos meses, certo? Agora eu vou aprender os dias da semana, faço uma lista e decoro os dias da semana, certo? Quantas vezes nós sabemos os dias da semana, não é? Mas vamos dizer para alguém em outra língua e acabamos por nos esquecer. Essa é a primeira coisa que nós nos esquecemos, né? Quantas vezes nós ouvimos um preço a ser dito, né? Quanto custa? E a pessoa diz o preço e a gente tem que contar na cabeça e tal, até saber, porque nós não associamos os números com uma realidade, nós associamos os números que são palavras com outras palavras, certo? E não com as realidades. Nós não nos acostumamos a associar os números, como aqui, por exemplo, é feito, com, por exemplo, os meses do ano, certo? E vice-versa, nós não associamos os meses do ano com a ordem na qual eles aparecem no mês, certo? Um vem antes depois do outro, e nós não associamos com isso, nós aprendemos por listas, nós decoramos o vocabulário, não é? E, bom, não pode ser assim, né? Mas como eu dizia, o francês, o problema é que muitas vezes nós vemos escrita uma palavra, certo? E, por exemplo, se nós lermos
o mês de junho, certo? Junho se escreve assim, J-U-I-N, certo? Mas nós dizemos juin, juin. E esse juin não tem nada a ver, nós não conseguimos associar esse som com a palavra escrita se nós não estamos já muito bem acostumados com o som e como esse som é escrito, certo? Então, ler em francês é muito mais fácil. Agora, ler em francês mal pronunciado vai ser sempre mais difícil, né? Eu consigo ler em francês, mas não consigo falar. Bom, isso aí muita gente consegue, só precisa um pouco de prática. Um pouco mais prática do que em espanhol e tal, mas, né, porque nós temos palavras que não tem nada a ver, não é? Palavras. Se nós dissermos em francês palavra, certo? Qual é o que é, como se diz palavra em francês, certo? Se diz mot, certo? Mot é uma palavra, só que se escreve mots, né? E seria terrível nós lermos um francês pronunciando mots, né? Não é mots, é mot, certo? E por aí afora, certo? Então, assim, que se nós vamos ler, é bom pronunciar. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a língua francesa escrita foi num livro do Victor Hugo, certo? Victor Hugo, certo? Victor Hugo, que traduzido pelo Machado de Assis, mas tinha muitos nomes e às vezes até citações inteiras, né? Mas os nomes dos personagens eram franceses e tal, e os nomes dos locais eram franceses. E eu percebi que aquilo travava demais a leitura, né? Eu não terminei o livro, Os Trabalhadores do Mar, né? Que foi traduzido pelo Machado de Assis. Eu não terminei o livro e não sabia por quê, né? Depois, uns 2, 3 anos depois, eu retomei aquela leitura e eu já tinha tido um pouco mais de contato com o francês, já sabia pelo menos pronunciar, certo? Já estava mais acostumado com ouvir também em francês, por causa da música, principalmente. E aí a leitura fluiu, certo? Porque eu lia aquelas coisas e pronunciava assim meio, né? Aquela coisa meio puxado ou para o espanhol, ou para o inglês, ou para sei lá o quê, né? Para qualquer coisa, menos para francês. E aquilo me travava a leitura, porque as palavras francesas realmente não são impronunciáveis se nós vamos pronunciar todas as letras que há ali, né? Todas as consoantes e tudo isso, né? Então, quando nós vamos ler um texto, por mais que o único contato que nós temos com as línguas, e é o caso de muita gente, né? Às vezes o único contato que as pessoas têm com as línguas é o contato através do texto escrito, isso acaba por dificultar muito não saber a pronúncia, né? Não saber a pronúncia é uma coisa que nós conseguimos resolver muito facilmente, certo? Com um pouquinho de audição, com um pouquinho de exposição aos sons da língua, isso é facilmente resolvido e vale a pena, certo? Vale a pena porque aquilo ganha um sabor muito maior. Como eu dizia, né? A língua é som, o fato dela estar escrita é acidental. Podemos perguntar por que o francês tem uma pronúncia tão difícil e tão diferente da escrita, certo? A língua escrita, a ortografia pouco diz não é uma ortografia nada fonética, certo? Enquanto as nossas reformas ortográficas, elas foram buscando critérios fonéticos e etimológicos, mas muito mais fonéticos. No francês parece que a coisa ficou escrita mais ou menos como era há 500 anos, né? E realmente isso aí acontece, mas há um motivo, né? Na verdade, existia mais ou menos duas pronúncias do francês, como existe em qualquer língua, né? Uma pronúncia mais erudita e uma pronúncia mais do povo. E depois da Revolução Francesa, né? Para pegarmos um exemplo, né? Nós podemos pegar assim a pronúncia de uma região aqui do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? A linguagem que se fala no Rio de Janeiro nas ruas mesmo, certo? E onde até mesmo um S tem som de... Não é o som chiado, não é só dizer mesmo, mas é dizer mesmo, certo? Imagina se tudo começasse a ser pronunciado assim em toda a língua portuguesa. Um dia nós nos perguntaríamos por que a gente escreve mesmo com S se nós dizemos com um som assim aspirado, para o qual nós nem temos uma letra, certo?
porque nós não temos em português uma letra para simbolizar e, né, imagina isso aplicado a toda a língua, a quase todos os fonemas. Então, o povo na França pré-revolucionária, analfabeto, em sua maioria, não é, pronunciava de um jeito específico, certo? E dizia roi em vez de dizer roi, que é rei, certo? E provavelmente se pronunciava Roy em vez de Roy, assim na garganta. E o pessoal falava com esses R's guturais, né? E não dizia oi, dizia uá. E aí a questão, depois da Revolução, não, vamos falar a língua do povo, né? Essa coisa, essa pronúncia é muito aristocrática, né? Essa pronúncia das escolas, nós vamos pronunciar aqui do jeito do povo. E também mataram ali metade da aristocracia também, né? Não sobrou muita gente que pronunciasse daquele jeito, certo? E, bom, mais ou menos é isso que aconteceu com o francês. Enquanto isso não é observado em nenhuma outra língua, né? Nem no italiano, nem no português, no espanhol, nem nada disso, né? A propósito disso, né? Até não tem nada a ver com as línguas que nós estamos tratando aqui, mas há uma disputa. Há duas correntes, né? E eu levanto a polêmica aqui já pondo o meu ponto de vista sobre a diferença da pronúncia do Brasil e Portugal. Há a tendência de muitos filólogos, né, de dizerem o seguinte: olha, o jeito que nós falamos no Brasil, ou o jeito que se fala no Brasil, é um jeito mais antigo, né? A pronúncia brasileira ela é muito mais antiga, ela é uma pronúncia quientista que não se modificou ao longo dos séculos, enquanto em Portugal a pronúncia foi modificada, certo? Essa é uma teoria que está bastante em voga e muita gente afirma isso, não é? Não, a pronúncia brasileira ela é mais antiga que a portuguesa. Em Portugal passou-se a se pronunciar de uma forma muito diferente, enquanto no Brasil nós mantemos um português mais próximo com o de Camões, por exemplo, né? Bom, isso há alguns aspectos da gramática que nós mantemos, né? Nós exageramos o uso de gerúndios e é uma coisa que Portugal, por influência francesa na sua literatura, acabou por praticamente abolir os gerúndios com o verbo estar, né? Principalmente. Mas eu não consigo, né, olhar para a realidade, olhar para a história do Brasil e ver assim, não, realmente nós conseguimos manter a pronúncia, certo? Se nós pensarmos em Portugal, que muito pouco, além da literatura, não teve nenhuma influência estrangeira significante, certo? Que atingisse a população inteira, né? Nenhuma influência linguística também. A formação de Portugal já em 1500 já estava completa no sentido das etnias que foram ali, das línguas que entraram e influenciaram o português, certo? Enquanto no Brasil, certo? E isso nós vemos até hoje, que dependendo da região, nós temos uma pronúncia diferente, certo? Então, qual é a pronúncia brasileira que é essa mais próxima do Camões? É a da Bahia, é do Rio de Janeiro, Bom, isso é muito difícil de ser dito, certo? Não, é a da Bahia, sim, porque com certeza os negros que chegaram da África para serem aqui escravizados, certo? Eles mantiveram aquela pronúncia camoniana. Claro que não, eles trouxeram as influências das línguas que consigo trouxeram também, né? Isso modificou o português, certo? Se nós vemos aqui em São Paulo, onde nós temos um forte acento, por exemplo, italiano, ou aqui no Rio Grande do Sul, onde na fronteira nós temos uma influência grande do espanhol principalmente da Argentina e do Uruguai, e aqui no norte do estado nós temos aí alemães e italianos pronunciando de um jeito totalmente diferente, né? Isso tudo acaba por formar o português brasileiro, todas as influências, sei lá, libanês, as próprias línguas indígenas que com certeza influenciaram muitíssimo, não é? Na língua falada no Brasil e se influenciaram no nosso vocabulário, como é que não influenciaram na pronúncia, né? Então, sinceramente, com respeito a todos os filólogos e todos os pregadores dessa tese de que o português falado no Brasil é mais próximo da língua antiga, certo? Eu não concordo com isso em nada, porque não tem, primeiro, como nós não temos gravações, então esquece, certo?
os registros de pronúncia muito precários. Antes da existência do vocabulário fonético internacional, isso aí era muito difícil de ser registrado, não é? A pronúncia de forma escrita é quase impossível de ser registrada. E olhando para a realidade, para a história do Brasil e olhando para o agora, certo? Olhando para as diferentes populações brasileiras, nós vemos que há muita diferença e que, com certeza, o que explica a diferença de pronúncia do Brasil e de Portugal, certo? A diferença entre Brasil e Portugal na questão de pronúncia não é essa história aí, né? Nós não podemos dizer que o nosso português é mais antigo. Em alguns aspectos do vocabulário, sim. Em alguns aspectos da gramática, também. Na pronúncia, questão não tem como saber, e se sim, certo? Com certeza não é a nossa que ficou mais presa aos primórdios, certo? E a mais original, né? A mais próxima da origem, e sim a de Portugal, certo? Bom, mudei de assunto aqui no final, mas já tínhamos vencido os 20 minutos, que é o que nós nos propomos aqui a fazer nessas lives, certo? E espero que todos estejam aproveitando, né? E como sempre eu repito, né? Ficamos à disposição aí para ajudar quem precisar de ajuda aí nos seus estudos, tanto aqui no Instituto quanto lá no meu próprio perfil, Magister Clístenes. Estamos sempre disponíveis. Amanhã falaremos então de grego e latim, amanhã na nossa última live da nossa semana de idiomas. Muito obrigado a todos e até lá.